Bom dia, pessoal. Hoje o negócio vai ser louco aqui, tá? Nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora, beleza? Deixa eu minimizar isso aqui. Vou usar, né? Vamos rever material que a gente teve das nossas aulas presenciais, tá? E do que a gente já viu também aqui de forma virtual, tá bem? Então, do que já foi dito em forma virtual, eu vou reaproveitar os slides, só que eu vou estar passando de uma maneira mais resumida, dando umas dicasinhas, tá? E da parte presencial a gente acompanha com algo novo, tudo bem, gente? E depois eu peço que vocês assistam depois novamente com calma, pausa nos momentos assim de resolução, tá? Senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? E já vai ficar um pouquinho maior mesmo, porque é a nossa revisão aí do bimestre. Beleza? Então, tudo que a gente viu aqui agora com o seu professor Moca Moquinha. Então, primeiro, vamos lá, equações de primeiro e segundo grau, certo? Então, equação de primeiro grau básica, né? Você tem lá sua variável, né? Vezes um número, mais um outro. Então, resolução simples, só isolar o x. Um caso piorzinho, tipo esse aqui, você tira o mínimo, né? Tira o mínimo ou multiplica cruzado, né? Nesse caso aqui, nenhum nem outro, né? Eu passei o 4 para o outro lado e depois multipliquei cruzado. Multiplica tudo por menos 1, né? Você chega lá na sua resposta, x igual a menos 2. Tem gente que gosta de pôr solução, né? Menos 2, né? Então essa aí fica sendo a sua resposta, tá? Equação de segundo grau. Aí você já vai ter o x ao quadrado, né? Ax quadrado mais bx mais c. O a não pode faltar. Se ele for zero, não tem x quadrado. Aí não é de segundo grau. O resto pode faltar. Então são as equações incompletas, certo? Elas podem ter b igual a zero. Essa aqui pode ter o c igual a zero. Essa aqui pode ter o b e o c igual a zero, né? Você não precisa apelar para delta, né? Essa daqui, por exemplo, não tem o c. Tem o termo com x quadrado e tem o termo com x. Você pode vir aqui e colocar o x em evidência. Se você tem isso aqui igual a zero, você transforma numa conta de vezes igual a zero. Quanto que é a conta de vezes dá zero? Quando esse cara é zero ou quando esse cara é zero. Então x é zero ou x mais 4 é zero. Se o x for zero, x é zero. Óbvio, né? Não tem nada a fazer. Se o x mais 4 é zero, então você vai lá e resolve, ganha um menos 4. Então tá aí suas duas respostas. Tudo bem? Essa fica a solução. Se você tiver uma dessa daqui, por exemplo, também não precisa de delta, você pode só isolar o x ao quadrado. Pega o menos 1, passa para lá, vai ficar desse jeito. Tira a raiz dos dois lados, lembre-se que, como é x ao quadrado, vai brotar o mais ou menos no processo aí. Então você tem aí as raízes 1 e menos 1, certo? A raiz de 1 é 1. Só que quando você eleva tudo ao quadrado, vai brotar aí o mais ou menos, beleza? Então você tem essas duas respostas, 1 e menos 1. E nesse caso aqui, né, se você for resolver essa equação aqui, não dá, né? Se isolar o x ao quadrado, você vai descobrir que o x ao quadrado é menos 1. X ao quadrado, um número ao quadrado, não pode dar negativo. Então essa daqui não tem resposta, beleza? Então você tem aí solução vazio. Tá? Isso aqui o texto que eu estou passando aqui é uma escrita mais formal do que eu já estou falando para você, beleza? Bom, e as equações completas, né? Aí você tem que usar, né, o que a gente chama aqui no Brasil fórmula de Bhaskara, né? Aquele b, né, menos b mais ou menos raiz de delta, esse triângulozinho, né, sobre 2a. Tem até aquela piadinha lá que o povo fala, né? Mais um dia se passou e eu não usei o blá 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 blá, né? Não fala isso, é feio, né? Claro que você precisa disso daqui. Mas se te serve para ajudar a decorar, que seja, né? Então, olha só. Uma equação dessa completa. Você vai lá, ó. Ah, Moca, eu prefiro vir aqui e dividir tudo por 3 primeiro. Tudo bem, beleza. Pode, não tem problema. Lá na frente a gente vai discutir melhor as consequências que tem você estar simplificando tudo. Mas aqui para resolver a equação, vai na fé, sem problema nenhum. Então você tira o delta lá dessa equação, né? Você sabe identificar que isso aqui é o A, isso aqui é o B. Ops, desculpa. Esse aqui é o B e o 9 é o C. Substitui lá no delta, você vai achar lá 36, joga a conta, né? Menos B, mais ou menos a raiz de delta, joga tudo lá, você vai descobrir aí. Se você fizer nesse momento aqui a conta de mais, você ganha o resultado menos 1. Se nesse mais ou menos você fizer a conta usando o menos, você vai ganhar o menos 3. Está aí suas duas respostas. Beleza, gente? Muito bem.
Que mais que a gente estudou? As relações Girard, né? Girar, né? Cada um vai de um jeito. Soma das raízes. Você não precisa resolver as equações, você não precisa achar as raízes da equação de segundo grau, só para saber quanto que vale a soma. A soma das raízes é menos b sobre a. O produto das raízes é c sobre a, tá? Até para o caso que o delta dá negativo e não tem raiz. Não é que não tem raiz, tem. E a soma delas é menos b sobre a. E o produto delas é c sobre a. Só que não são raízes reais. Mas são raízes de outra coisa, né? São números complexos que dá para você somar e multiplicar também. Tá? Então, a formulinha aí independe do delta, beleza? E aí você tem a forma fatorada da equação. Se você conhece as raízes da equação de segundo grau, você pode reescrever elas assim. Dá um exemplo, né? Isso aqui é muito feio, você olha assim, misericórdia, não dá nem vontade de ler. Vamos com o exemplo. Essa daqui, ó. Essa equaçãozinha aqui, sábado à noite, se não tiver nada a fazer, que você não vai mais sair, né? Fica em casa, você vai lá, resolve, vai dar menos 1 e 3, as raízes, né? Tirando o delta tudo. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, ó. Copia o A aqui é 2, então copia o 2, coloca x entre parênteses, x menos uma raiz, então x menos o menos 1, vira x mais 1, e x menos a outra raiz que é o 3, vira x menos 3, certo? E aí, essa é a forma fatorada. Muito bom, né? Assim, você faz isso para simplificar expressões, ou se alguém te dá o exercício desse jeito aqui, é muito fácil achar as raízes, porque é um monte de conta de vezes dando zero. Quando que um monte de conta de vezes dá zero? Quando esse parênteses aqui dá zero, ou quando esse parênteses aqui dá zero. Aí você identifica facilmente que aqui para dar zero o x tem que ser 3, e aqui para dar zero o x tem que ser menos 1. Beleza? Observação, se você tivesse simplificado tudo aqui por 2, a sua equação ia ficar desse jeito aqui, tá? E quando você reescreve ela assim, com A valendo 1, olha que bacana. A soma e o produto dessas duas raízes aqui, ó, é 2 e menos 3. E é justamente o que eu tenho aqui, ó, 2 e menos 3, quase, né? Que aqui a soma é 2, aqui eu tenho menos 2. Ou seja, numa equação, se o A for 1, o termo independente ele já está te dedando o produto das raízes e o B está te dedando a soma com sinal contrário, certo? O menos aqui é para falar que é o sinal contrário. Aqui a soma dá 2 e na equação está menos 2. Beleza, gente? Bom, você tem aqueles outros modelos que é a equação biquadrada, né? E a equação irracional. Vamos relembrar aqui. Equação biquadrada, se é viciado lá no nono ano, oitavo ano, sei lá, a pensar que é aquela equação, oitavo não, né? Nono ano, que tem o x a quarto e o x quadrado. Já falamos que não é, né? Qualquer equação que esse expoente aqui seja o dobro desse e só tem mais o termo independente, é uma equação biquadrada. Ah, mas como é que você vai fazer, né? Exemplo, essa daqui, pega o x ao quadrado, chama ele de um y. E, consequentemente, o x à quarta de y quadrado. Qualquer outra configuração que fosse aqui com expoente ao dobro do outro, pega esse de expoente menor, chama de y, e o outro de expoente que é o dobro de y ao quadrado. Aí você substitui e ganha uma equação de segundo grau. Você vai resolver lá lindo, feliz, né? Suas raízes, nesse caso aqui, por exemplo, já adiantando, dá 4 e 1. Aí você vai tomar cuidado, que 4 e 1 não são as respostas dessa equação. A equação original nossa aqui é com x. Isso aqui é os valores de y. Y é invenção nossa. Então você tem que voltar. Quem é o y? É x ao quadrado. Tá vendo? Então se o y é x ao quadrado e o y deu 4, quer dizer que o x ao quadrado deu 4. Então, perdão, deixa eu voltar aqui. Desculpa, olha só. O y aqui deu 4, quer dizer que o x ao quadrado é 4. Mas ele também deu 1. Quer dizer que o x ao quadrado deu 1. Então, você tem esse caso aqui e você tem esse caso aqui. Beleza? Agora, você resolve os dois. Se o x ao quadrado deu 4, quer dizer que o x é 2 ou menos 2. E se o x ao quadrado deu 1, quer dizer que o x é mais ou menos 1. Então, olha só, você ganhou 4 respostas. O mais 2, menos 2, mais 1, menos 1. Não é obrigado a escrever em ordem não, tá, gente? Isso aqui você pode pôr bagunçado do jeito que você quiser. Um conjunto não importa isso não. E faz sentido, né? Se a equação é biquadrada, se ela é de quarto grau, ela poderia ter aí 4 raízes reais, beleza? A outra equação irracional é o quê? É aquela que o x está dentro da raiz, né? Então, olha aí, esse exemplo. Tem um x dentro da raiz, o que você faz? Isola a raiz, nesse caso já está, e eleva tudo ao quadrado. Eleva os dois lados ao quadrado, lembra do produto notável, né?
você vai ganhar uma equação de segundo grau. Isola todo mundo direitinho no primeiro membro, aí virou coisa velha. Vai tirar seu delta, aí nesse caso aqui já antecipando para vocês dá 9,4. Aí, só que aí 9,4 você não pode já falar que a resposta, tem que fazer a verificação, gente. Lembra disso, verificação. Então olha só, se o x for 9, você vai voltar lá na linha original do enunciado, tá? Não é aqui, não é aqui, não é aqui, não. É lá no original. Troca o x por 9 e faz as contas. Raiz de 9 igual a 9 menos 6, quer dizer que 3 é igual a 3? E né? Isso aqui é verdade. Então 9 está certo, beleza? Agora testa o 4, coloca lá, ó, raiz de 4 igual a 4 menos 6, vai dar 2 igual a menos 2, é falso. Então esse 4 está errado, a única resposta certa aqui é 9. 9 é a nossa única resposta. Isso aqui, gente, porque isso que a gente faz de elevar tudo ao quadrado, então não é uma coisa muito certa de se fazer. Até é, desde que você faça a etapa do módulo direitinho, e isso a gente está pulando, tá? É mais fácil a gente fazer errado assim e depois testar qual resposta bateu, do que fazer direitinho com o módulo, tá? Pode ser que as duas tivessem batido, você ia ter as duas respostas. Pode ser que só uma tenha funcionado, que foi o nosso caso. Pode ser que nenhuma funcione, aí você vai ter a solução vazio, beleza? Bom, ufa, respira, tá? Isso aí é tudo que a gente viu de equação. Médias, a gente também estudou isso daqui. A média de boa, né? Tem aquela escrita toda, né? Isso daqui depois, quando você rever, você pausa, lê esse texto todo, tá? Tudo isso aqui já é o que eu estou falando para você em palavras mais bonitinhas, tá bom, gente? Então você tem aí para tirar a média, né, de um conjunto de dados, você vai somar todos esses dados e dividir pelo total de dados, tá? Então um exemplozinho, um cara aí, ó, as notas de um aluno foi 8,2, 7,8, 10, 9,5, 6,7. Qual que é a média dele? Isso aí você é acostumado a fazer na escola, né? Saber se vai ser no quadro de honra, sei lá o que, bababá. Você soma lá todos os números. Nesse caso são 5 números, então você soma os 5 e divide por 5. Essa é a média aritmética simples. Mas tem o caso da média aritmética ponderada, né? O que é a média aritmética ponderada? Nesse caso aqui, ó. Você vai... Cada valor tem um peso atribuído a ele. Então você vai pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso, somar tudo e não vai dividir pelo total de valores, vai dividir pela soma dos pesos, tá? Então olha só, nesse exemplozinho aqui, o cara tirou essas notas aqui, ó, biologia, física, geografia, blá, 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 blá. Essas são as notas deles e esses aqui são os pesos, né? Olha só, biologia tem peso 3, filosofia tem peso 2, física tem peso 4. Essas notas têm peso 4, elas importam muito mais na média final. Se você vai bem numa coisa que de peso grande, mesmo que você tenha ido mal em outras coisas, isso puxa a sua nota para cima, tá? As que têm peso pequeno, elas não são tão importantes, tá? Então, quer dizer, tudo é importante, tá, gente? Eu digo assim, não afeta o seu resultado de forma tão trágica. Então, olha só, o que é a média do cara? Você pega aqui a nota 8,2 vezes o peso 3. 8,2 vezes o peso 3. A nota 10 vezes peso 2. A nota 9,5 vezes peso 4. E vai somando todos esses produtos. E divide aqui por 3 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais... O que é isso? É a soma dos pesos aqui, ó. Tá? Divide pela soma dos pesos. Faz a conta toda e você vai chegar na média do cara, que a gente chama de média ponderada. Beleza, gente?